Deixa eu voltar aqui na luzinha. A de vocês de ontem. A luzinha tá nova, tá em dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vocês estavam em aula do quê? História. A história é legal com quem? Com a Nath? Não, com o professor Marcos. Ah, com o Marcos. Vocês gostam do Marcos também ou não? Ixi, que silêncio. Ah, ele é legal. É porque mal teve aula presencial e pelo online não dá pra jogar. Ah, ué, mas pela aula online não dá para jogar, não? Não dá para falar que a aula é legal? Não, porque seria injusto. Deixa eu parar de perguntar, tá ficando complicado. Oh, Deus, oh, Deus. Estão vendo a luzinha? Estão vendo? Sim. Então tá. Eba, tá fazendo sol. Tchau, amantes do gelo. É que no, em Edi o povo é tudo amante do gelo. Eles estavam tudo felizes que tava frio. Falei, toma. O legal é que eles vão escutar isso aqui depois, que eu vou passar essas aulas. Já que eles estão vendo também, vai ser vocês. Crianças, ó. Na última aula, lembrando naquela estratégia, né, da gente passar as coisas para calcular só baseado nas coordenadas, aqui a distância entre dois pontos. Lembrando que isso pode ser interessante quando você tem para calcular o perímetro, né, das figuras ou a distância de um lugar a outro, que você consegue calcular lado, né? Tudo que for medidas, assim, você consegue fazer por meio aqui da geometria analítica, tá? Só usando as coordenadas dos pontos. Depois vão ter mais exercícios que a gente vai focar nisso, né? Hoje a ideia é outra, é calcular o ponto médio e o baricentro. Já coloca aqui os dois de cara. Vocês lembram o que é baricentro? Sim, ó, o centro é o centro entre duas circunferências, né? Não só da circunferência. Baricentro é o ponto de equilíbrio, quando a gente fala assim, né, dos objetos ou de qualquer coisa. Você acaba... Nossa, tem tanta experiência legal que dá pra gente fazer com isso, do baricentro. Triste, né, que não tá presencial. É vendo que eu fiz um monte de bagunça com o povo do terceiro ED fazendo isso aqui. Bons tempos. Mas ele é o ponto de equilíbrio, tá? Principalmente das figuras planas. Então, umas coisas que eu gosto de comentar, deixa eu comentar um pouco. A gente não vai fazer a experiência, mas deixa eu falar o que, que daria para a gente fazer, né? As brincadeiras aí com ponto de equilíbrio. Não sei se o Michel chegou a fazer algumas coisas com vocês, mas só mostrando, ó, duas aplicações que eu sempre gosto de ver. Vou deixar isso aqui é do meu curso. Ô Vini, dava pra fazer aquela dos ciclos infinitos lá e ver onde que era o baricentro. Não, tem outras aplicações legais do baricentro, quer ver, ó? Uma delas é a cadeira humana de equilíbrio em física com 4 pessoas. Ah, esse daqui é o que está numa linha, né, que ele fala. Deixa eu mostrar. Vocês já viram isso aqui, ó? Ou essa cadeira humana? Esse aqui eu fazia em sala, era mó legal. O baricentro, ele fica no meio, o ponto de equilíbrio, onde você colocaria das pessoas. Então, quando você coloca a sustentação,
ela faz a tração, né? Tem que ter o contato aqui de uma pessoa com a outra. Todo mundo faz a tração. Aí o legal é que você tira as cadeiras e continua em equilíbrio. Que o ponto central ele está no meio, você acaba não vendo. Ó. Seria essa parte aqui que nem a professora fez. E aí ninguém cai. Já fizeram isso? Já, a gente fez isso no primeiro ano, tem vídeo. Ah, então, aí, ó. Vocês já fizeram essa experiência. Tem o pássaro de equilíbrio também. O pássaro equilibrista, né? Que é esse, ó, que você equilibra ele na ponta do dedo. Aí você fala, professor, qual é o truque maluco para fazer esse pássaro? Simples, ó. Aqui, o pássaro ele forma um triângulo, se você pegar as bases, ó, tá vendo? Dele. Então, o que que você faz? Você coloca o bico no baricentro do triângulo. Então, no ponto de equilíbrio dele. Dá para você calcular exatamente esse ponto de equilíbrio. Tem como fazer lá pelas mediatrizes, dá muito trabalho. Ou você faz por geometria analítica, que você faz quase instantaneamente isso. E pronto. Você resolve. Tá vendo? Não é legal essas coisas? Já viram já esse pássaro de equilíbrio? Às vezes alguém deve ter em casa, né? A gente dá para fazer com papel na sala, então. São algumas coisas que daria para fazer se a gente tivesse aqui em sala, né, bonitinho. Não estamos, então a gente só vai aprender a fazer as contas mesmo, tá? Então, essa ideia do ponto médio, do baricentro, eles têm uma coisa em comum. Eles fazem como se fosse uma média, né, das coordenadas dos pontos, para pegar exatamente quem está no meio. E você fala, como assim, professor? Então, deixa eu dar o primeiro exemplo. Eu vou usar o GeoGebra. Vocês lembram do GeoGebra? Eu estou mudando de tela, vocês estão vendo aí minhas telas mudando, né? Ou não? Sim, tá dando pra ver. Sim, Então, Vini. beleza. Deixa eu pegar aqui dois pontos no GeoGebra, que aí depois lá a gente só faz a conta mesmo. O A11, deixa eu pegar o B sendo o 5, 5 e, sei lá, 9. Ele está numa distância aqui, 5 e 9, lá em cima, certo? Se eu pegasse a distância, né, segmento que liga o A e o B, ele vai fazer aí. Não é assim que digita o segmento? Ah, tem que digitar o ponto assim. Oxe. Ué, ponto A e ponto B. Não é média, não, Vini? Não, é segmento. Ah, será que eu tinha que escrever segmento? Ah. Aí, aqui ele já rouba, né? Ele te dá o valor. Mas como é que o GeoGebra fez essa conta rapidamente? Fazendo Pitágoras. 5 é a diferença no x, para saber o primeiro cateto, né? Aqui seria os 5 menos 4. E aí 9 menos 1, que dá 8. Agora eu quero saber o ponto médio desses caras aqui, ó. Alguém chuta onde que vai ficar as coordenadas aí do ponto médio? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Alguém chuta? Eu sei. Quero ver se vocês sabem. Vai ser no 8 e no 4, né? Um pouquinho acima. Não é no 4. Outro. Se você pegar o 8 no 4, ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Aqui é o ponto médio, ó. Essa distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui? Acho que não.
Vamos? Não é 3 e 5? Aê! Por que que é o 3 e 5? É exatamente onde que eu estou aqui. Como que a gente faz para chegar no 3 e o 5? O 3 e o 5 é o ponto médio. Mas por quê? Algum palpite? Olha lá, ficou exatamente na metade. E eu te garanto que ele é exatamente o ponto médio. Sabe por quê? Se você olhar, lembra daquele triângulo bonitão, ó, que era esse daqui? Eu vou tentar fazer ele pontilhado. Por isso que eu estou fazendo isso aqui no GeoGebra, tá? Fica mais fácil. 4 ao 5, do 5 ao B. Pronto. Agora tem que deixar ele pontilhado. Esse daqui era o triângulo. Não. É. As coisas ruins do GeoGebra é que você tem que clicar no mover aqui para você ficar selecionando. Que não acontece no CAD. Bom, lembraram aqui disso? Arrumei um e ele deixou o outro ruim. Esse daqui era o triângulo que a gente fazia para calcular a distância, né? Você até pode chamar essa distância de xy e fazer o cálculo da distância dele até aqui, tem que ser a mesma daqui até aqui. Dá mais trabalho, não precisa disso. O mais legal é, se eu olhar o ponto médio do 1 ao 5, como é que eu faço para descobrir o ponto médio do 1 ao 5? Você soma as coordenadas que você tem do 1 até o 5, então 5 mais 1, 6, divide por 2, dá exatamente o 3. E se você somar as coordenadas que tem do 1 até o 9, dá 10. 10 dividido por 2, deu 5. Ou seja, basta você fazer uma média das coordenadas em x e uma média das coordenadas em y. Para ficar, só para vocês enxergarem esse ponto médio, deixa eu pegar a mediatriz aqui. Que é essa reta que passa pelo meio. Olha lá, ela fica as duas certinhas, ó. Tá vendo? Esse daqui cortou no meio. Para você saber as coordenadas, é só somar e dividir por 2. E daqui é só somar e dividir por 2. Dúvidas disso? Tudo bem, gente? Vixe. Eu dobrei. Ah, o pessoal colocou que tudo bem. Vocês entenderam, então. Essa parte, tranquilo. E se fosse para o baricentro, seria exatamente a mesma coisa, tá, gente? Era só fazer a média entre os 3 lados do triângulo, você vai descobrir quem está no meio. E essa coisa, ela continua, né? Então, quando a gente fala no ponto médio baricentro, é só você fazer uma média de cada uma das coordenadas que você tem. Então, pode ser em x e nas coordenadas y. Beleza? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Exemplo 1. Então, A. Qual é as coordenadas, né? Do
médio M dos seguintes pontos. Dois pontos. Ah, era exemplo 1, o A embaixo, né? Foi mal. Até o A. Então, ó, do primeiro lá que eu fiz para vocês, 1 e 5 e 9, que é o B. Então, para eu saber a coordenada do ponto médio, basta eu somar as coordenadas que tem em x. Então, 1 mais 5 sobre 2. Eu tiro a média, tá vendo, delas, ó. E tiro a média das coordenadas que tem em y. 1 mais 9 sobre 2. Vocês vão ver que vai dar exatamente o que a gente tinha lá. No primeiro dá 3 e no outro dá 10 sobre 2, 5. E o mais legal, se você calcular a distância de A até M, fazendo Pitágoras, você vai ver que dá exatamente a mesma distância do M até B. Beleza? Dúvidas? Dúvida, gente, aí? Tudo bem? Gente, tem alguém aí? Caiu esse negócio? Não, acho que tá Não, tranquilo. não caiu, Vini, que tá de Ah. boa. Ah, então beleza. Vocês ficam em silêncio, aí vocês me deixam confuso. Aí eu não sei se tá tudo bem, se não tá. Menos 2 e 5. Passa 3 aí pra vocês fazerem. E o B, 4 e 10. E o C, o A. Pode, se der fração, você deixa em fração, tá? Acho que tem uma ali que vai ficar em fração. O A sendo menos 1 e menos 3. E o B sendo 4 e 7. Prontinho. Faça esses dois aí rapidinho e me mande. Enquanto isso, vou dar uma olhada aqui nos negócios. Já volto. Beleza? Deixa eu só deixar o apenas nessa parte. Aí. Faça e me manda no zap.
Taram. Voltou. Voltemos, voltemos, voltemos. E aí, gente, tudo certo? Mais alguém para mandar? Posso corrigir já? Teve alguém que mandou? Ô, Vini, eu não mandei no WhatsApp não, porque meu celular tá carregando. Tranquilo. Tá vendo jornal aí, né, menino? Tá certo. Uhum. Oi, cadê a luzinha? Se alguém quiser ir mandando aí, vai mandando, tá? Então, só uma coisa que normalmente é normal vocês confundirem no começo, é o ponto médio. Vocês vão fazer a média em x e média das coordenadas em y. Não pode fazer entre os pontos, tá? Na verdade, acho que não tem nada que a gente faça, tipo, do menos 2 e 5. E o outro, epa, 5 mais 10 sobre 2. Então, aqui vai dar 1. E aqui 15 sobre 2. A gente que deixou 7,5 pode deixar, não tem problema. E no C, menos 1 mais 4 sobre 2. E o outro menos 3 mais 7 sobre 2. Dúvidas aí? Tá 4 sobre 2, 2. Tranquilo. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Exemplo 2, aí vamos calcular o baricentro. Da mesma forma, a única diferença é que o baricentro ele pode ter de um triângulo, um pentágono, um hexágono. Então você vai fazer a média, se for um triângulo, dividir por 3. Se for um quadrilátero, dividir por 4 e assim por diante, certo? Qual é a coordenada do baricentro? Dos seguintes polígonos. Não há. Eu vou usar só triângulo, tá? Porque aí eu vou aproveitar isso aqui para fazer outra coisa. Mas vocês já entenderam que funciona para os outros. A gente tem as coordenadas 1 e 1. B, as coordenadas 2 e 4. E C, as coordenadas menos 1 e 7. Só para vocês lembrarem, se a gente não usasse geometria analítica, ia dar um trabalho lascado, né? Você tinha que fazer o primeiro aqui, né? Dessa parte, você tinha que calcular a mediana de um, mediana do outro lado, tipo de B a C, de C a A. Depois calcular das 3 medianas, fazer a intersecção e para descobrir aonde que estava o baricentro. Dá um trabalho. Mas, olha como a matemática é boa. O baricentro desse triângulo, mesmo sem você desenhar ele, ó, as coordenadas, né? Você soma tudo que tem em x, 1 mais 2 mais menos 1 sobre 3, e depois soma tudo que tem em y sobre 3. Então aqui dá 2/3, e do outro vai dar quanto? 8/12 sobre 3/4.
Prontinho. Dúvidas? Sem dúvidas. Tranquilo. Aí, se eu quisesse também, olha que legal, dá para calcular a coordenada do baricentro desse triângulo. Então, esse triângulo, só fazendo uma representação meia, né, brusca assim, aqui estaria o B e o C estaria lá para a esquerda, né, e aqui em cima. Triângulo bem complicadinho seria aí. Escaleno feinho, né? A gente já descobriu aonde que é o ponto de equilíbrio. Esse cara ficaria mais ou menos aqui assim no meio, ó. Foi isso que a gente calculou. Essas são as coordenadas do baricentro. E mais legal ainda, eu consigo calcular o perímetro dele, aproveitando aqui. O que era o perímetro, vocês lembram? Soma de todos os lados. Para fazer isso, basta eu calcular quanto que vale, né, a distância de A até B, mais a distância de B até C, mais a distância de C até A. Ah, professor, e dá para fazer isso? Dá. Tudo pelas coordenadas. Só fazer Pitágoras em todos eles. Só que você lembra, aqui como eu já vou calcular direto, então eu já vou tomar a raiz. Mas da mesma forma, olha só. Lembrando da distância, né? A gente faz a diferença do A para o B. Diferença entre os catetos dá 2 menos 1, fica 1 ao quadrado. Né? Então, esse cara vai ficar 1 ao quadrado, mais diferença dos catetos daqui para cá, 4 menos 1, 3 ao quadrado. Se fizesse ao contrário, não tem problema. Só não esqueçam de tirar a raiz. Tá? Isso que eu fiz aqui é a distância do A até B. Distância do B até C, mesma coisa. Vou fazer a diferença. Menos 1, menos 2, dá menos 3 ao quadrado, mais 7 menos 4, 3 ao quadrado, tira a raiz. Como se você estivesse fazendo Pitágoras direto. E do C para o A, fazer a diferença dos catetos, menos 1, menos 1, dá menos 2 ao quadrado, mais 7 menos 1, 6 ao quadrado. E tira a raiz. Não sei se vai ficar bonitinho, mas esse vai ser o perímetro. Então, primeiro fica a raiz de 10, mais segundo vai dar raiz de 18, mais, e o terceiro vai dar raiz de, ou seja, essa distância aqui deu raiz de 10, essa distância do B até C deu raiz de 18, e a última distância vai dar 36 com 4, 40. Beleza até aqui? Alguém se perdeu em algum momento? Acho que não. E agora, tem que fatorar, né, gente? Esses caras para ver o que dá para juntar aí de raiz. Raiz de 10 acho que não dá. 10 é 2 vezes 5. Fica a raiz de 10. Agora, raiz de 18 dá para eu fatorar, né? Raiz de 18 daria... Eu vou fatorar do jeito esperto, tá? Já puxando os produtos aqui, que eu sei que é 9.
9 sobra 2, 2 sobra 1. Ou seja, vai ficar raiz de 2 vezes 9. Para quem não sabe, eu vou fazer com calma essa primeira parte. O 18 vira 2 vezes 9. Por que que eu faço assim, ó? Que aí eu já tiro a raiz de 9 aqui, ó, dá 3. Aí fica 3 raiz de 2. Isso é um truque. Raiz de 10 mais 3 raiz de 2. Mais... Quanto que dá? Deu os números feios aí, porque foi eu que inventei esse exercício agora. Então, normalmente quando eu invento, dá essas coisas. Vou dividir por 4, dá 10. O 10 não dá mais fator. Então, vai ficar raiz de 4 vezes 10, que é 40. Raiz quadrada do 4 dá 2. Fica 2 raiz de 10. 2 raiz de 10. Aí eu junto as mesmas raízes, né? 1 raiz de 10 com 2 raiz de 10 dá 3 raiz de 10. E o 3 raiz de 2 fica lá na frente. Alguém se perdeu na álgebra aí? Professor, tem ordem para colocar as raízes? Tipo, teria problema se eu colocasse o raiz de 10 primeiro? Não tem. Tanto faz. Aqui eu gosto de colocar do menor para o maior. Dá para fazer mais uma coisa de álgebra aqui. Se você tivesse no vestibular, a resposta não ia estar assim. Quem sabe como é que ela ia estar? Provavelmente iam pedir para sair da raiz, elevar lá em potência para tentar chegar em um número mais redondinho. Não, às vezes fica na raiz. Pode ser que às vezes dê, mas é outra coisa. A resposta não ia estar assim. Botar em evidência? Pedir, Isso. A resposta mesmo, 3, como aparece nos dois aqui, ó, ia botar em evidência. Então ia ficar 3 vezes, aí abre parênteses. Se você não lembra muito bem dessas coisas, a gente vai treinar bastante, tá? Com essa parte. Porque a gente transformou tudo de geometria em álgebra, né? Então, são as coisas boas. Esse que deu o perímetro. Ficaria assim. Percebam que você dividiu, né? Tipo, 3 por 3, sobrou 1 raiz de 2. 3 por 3, sobrou 1 raiz de 10. Você puxou o 3 aqui em comum para os dois. Fechou? Parece que dá trabalho, mas você vai fazendo aos poucos, vai dando tudo certo. Adivinha de quem é a vez agora? Vou deixar vocês adivinhar. Não é a nossa. Será que não? Ó, vou colocar até um ar fácil aqui, ó, 0, 0. Eu vou colocar um com os números bonitos, vai. Pra vocês não ficarem chorando aí. O B, vou fazer com 0 e 4. E o C com 3 e 0. Vamos dar umas raízes mais bonitinhas. Beleza? Calculem o baricentro primeiro. E depois vocês vão calcular o perímetro. Aos mais astutos que devem estar se perguntando: professor, será que dá para usar esse negócio para calcular a área também? Adivinha? Sim, dá. Não percam a próxima aula para vocês aprenderem como que faz isso. Mas agora vocês têm esse probleminha aí nas mãos para resolver. Beleza? Tempo para as crianças. Enquanto isso, eu vou terminando de lavar minhas roupas. Eita, caiu um negócio aqui. Ou quer dizer... Peraí, deixa eu ver. A máquina parou. Tá tudo bem. Enquanto isso eu vou fazendo... Ah, não, vou fazer chamada depois. Vou fazer agora não. Ah, Júlio, vai ter que entrar depois.
Fala, esse careca. Fica só aprontando. A máquina acho que parou. A gente vai fazendo outras coisas aqui. Que eu tava fechando. Quando vocês vão fazendo. Tem que fechar las médias. Eu acho, gente, que essa vai dar mais um trabalhinho. Então, vão fazendo, né? Se você tiver dúvida, na hora que vocês terminar, vocês vão mandando para mim. Na próxima aula a gente já retoma dela por aqui, beleza? Eu já paro a gravação já.